Pronto? Sim. Pronto, Matheus? Perfeito. Então vamos lá. Então, senhores, esse aqui é o Mastercam. Eu mostrei no encontro passado a respeito de como ele funcionava, as suas ferramentas, né? Então é o seguinte, a gente fez uma pecinha no SolidWorks, pegou essa pecinha, salvou ela, transportou ela para cá e gerou as operações. O Mastercam, além de ser um software de gerar os projetos, a gente pode também fazer alguns desenhos aqui para poder utilizar isso aí. Então, a gente utiliza o SolidWorks, mas também pode fazer algum desenho aqui. Então, vou mostrar a funcionalidade, né, de fazer um desenho aqui, para a gente poder ver mais detalhadamente como ele funciona. Ok. Então, vamos lá. Para eu fazer um desenho aqui, ó, é importante a gente ativar a tecla F9. Ele vai colocar para a gente aqui o plano no qual ele está instalado ou está trabalhando. E ele coloca o ponto de origem. O ponto de origem é esse centro onde ele começa a ter o plano cartesiano. Então, aqui eu tenho 4 quadrantes, né, que a gente já estudou um pouquinho sobre isso, e fica a critério de quem for fazer o programa, ele ativar ou o programa por coordenadas positivas ou negativas. Aí fica a critério. Então, vamos fazer um pequeno desenho aqui, certo? Vamos procurar um desenho bem simples aqui para a gente jogar aqui. Então, vou abrir aqui a minha internet. Vamos abrir aqui. Desenhos para turno CNC. Então, vamos pegar um desenho aqui. Desenho de usina. Ver se a gente pega um mais facinho. Caramba, né? Já pegou um aqui que é bem difícil, hein? Vamos voltar aqui. Imagens. Aqui. Esse aqui tá bom, certo? Então vamos colocar aqui o nosso desenho. Copiar ele aqui. Arquivo novo. Não celular. Eu tô tentando instalar aqui, a hora que for começar aí, vocês chamam. Então tá aqui, certo? Então o nosso desenho é esse daqui, ó. Então vamos lá. Pessoal, quando eu vou fazer um desenho no Mastercam, é importante a gente lembrar que no Mastercam eu desenho no raio, certo? Mas o programa vai ser gerado no diâmetro. Então eu faço o raio, desenho no raio, e quando eu fizer o programa ele vai gerar diâmetro. Então vamos lá. Então, o nosso desenho aqui, ó, ele vai ter o primeiro diâmetro de 40 milímetros. Então, para eu desenhar no Mastercam, vai funcionar da seguinte forma. Aqui eu tenho uma barra de desenhos. Então, aqui eu vou pegar o comando linha. Quando eu peguei o comando linha, veja que é na barra aqui, ó, ele tem todas as informações, né, tudo que ele pede para a linha. Então, aqui, ó, indicar o primeiro extremo. Então, o início, ó. Vou capturar o centro, vou dar um clique e soltar, arrasto a linha para cima, dou o segundo clique. Ele soltou. Eu vou vir aqui, ó, o primeiro campo é o comprimento da peça, da minha linha. Então, se a gente está desenhando no raio, o diâmetro de 40 vai ter um comprimento de 20 a nossa linha. Caramba, eu perdi o comando aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, aqui vai ser 20 milímetros, né? E o ângulo
e o ângulo 90 graus. Se eu acionar o verdinho aqui de OK, ele encerra o comando. Se eu não acionar, ele continua. Olha lá, capturei o centro, dei um clique, arrastei, dou o segundo clique. Então eu vou... O comprimento dessa linha é 20 milímetros. Então aqui, ó, colocamos o 20, né? E vamos fazer a próxima. A próxima vai para o diâmetro de 54. Então agora, ó, o diâmetro de 54, ele vai ser dividido por 2. Porém, eu já estou no diâmetro de 20. Então, são 27 menos 20. Então, eu tenho uma linha de 7 milímetros. Agora, ela tem comprimento de 40 para 60, 20 milímetros. Então, vamos fazer uma linha aqui, 20 milímetros, OK. Então, eu vou arrastar aqui. A próxima linha é um raio de 8, né? Então, eu tenho algumas formas aí que dá para a gente fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o comando círculo. Aqui tem uma função, ó, bastante interessante. Quando eu clico aqui, ó, ele tem várias restrições aqui, ó. Então eu faço o seguinte, ó. Eu tenho que fazer um raio de 8. Isso significa que é um diâmetro de 16. Então eu vou vir aqui, ó, e falar o seguinte, ó. Eu quero a função relativo. Ele abriu aqui. Eu vou clicar aqui, ó. E vou pôr o eixo X de 8. Ele foi para dentro da peça. Então, desculpa, tem que ser X menos 8. Então, vamos lá. Relativo, X menos 8. E agora, quando eu clicar aqui, ó, veja que o comando veio aqui para trás. Ó. Então, eu vou clicar aqui. Isso aqui já vai gerar um circular. Olha lá, um diâmetro de 16. Certo? Então, vamos voltar lá no desenho para analisar. Então, aqui ele tem um raio de 8 e aqui ele tem um chanfro que vai do diâmetro final de 8 para o diâmetro de 80. Então, vamos lá. Então, vou pegar uma linha, fazer aqui. Vou falar que essa linha tem, vamos ver aqui, ó, 180 menos 45 graus. Então, essa linha vai ter 135 graus. E eu tenho um comprimento aqui de... A gente não sabe exatamente ainda qual que é o comprimento da linha. Então, eu vou pôr um comprimento maior. Vamos pôr aqui 30 milímetros. E deixa aqui por enquanto. Agora, eu vou fazer a linha aqui, ó, que corresponde ao comprimento total. Então, eu vou pegar uma linha aqui e vamos analisar. Ó. Ele tem um comprimento total de 80. Então, 80. Agora, essa linha aqui, ó, ela tem um comprimento de 40. Então, vamos colocar aqui, ó, 40. E vou fazer uma linha aqui cruzando a linha inclinada. Agora, ó, eu tenho esse círculo e essas duas linhas que não fazem parte do meu projeto, certo? Então, vamos só dar uma analisada. Ó, ele não faz parte, então agora a gente vai fazer o corte da linha. Então, eu tenho uma ferramenta de aparar aqui, eu aciono ela. Eu gosto de trabalhar com essa função aqui, ó, dividir e aparar. O que ela faz? Eu clico em uma linha e onde ela encontrar com a segunda linha, ela corta e apaga. Então, eu vou dar um clique aqui. Essa ponta que ficou tracejada é a ponta que vai ser subtraída. Então, eu vou subtrair aqui e aqui. Então, eu fiquei aqui com a geometria, né, bem parecida. E aqui a gente tem um chanfro
Eu acredito que seja esse 3 milímetros, 2 por 45. Então, vou fechar o comando aqui de aparar. Vou vir na função de chanfro, chanfrar entidades. Então, eu vou colocar o valor aqui, ó. Então, aqui ele tem duas distâncias. Poderia ser uma distância, duas distâncias, distância e ângulo. Nesse caso, ele está explicando distância e ângulo. Pode ser por aqui, ó. Então, distância e ângulo. Ele me pede a distância 1, que é 2. E o ângulo de 45 graus. Então, eu clico na primeira linha, clico na segunda linha. Então, nós temos o nosso chanfro aqui. Perfeito, senhores. Então, olha só. Aqui nós temos, então, a metade do nosso desenho, né? Por que que aqui a gente trabalha fazendo dessa forma? Eu posso usar essa fronteira aqui que a gente criou e criar minha peça, como também eu posso fazer isso aqui virar uma peça sólida, assim como no SolidWorks, certo? Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, ó. Se eu quiser criar uma peça, eu venho aqui em Sólidos, Revolução. Então eu clico em qualquer ponto da peça, ela vai marcar todo o contorno que foi feito. Vou dar um OK. Ele vai me pedir para indicar uma linha de rotação. Então eu vou indicar essa do meio. E ele vai perguntar se essa é a linha. Eu vou responder que sim. E aí ele me pergunta qual é o ângulo final e inicial. Então eu inicio no zero, quero uma rotação total 360 graus. Ok. Então, olha só, ele criou para a gente aqui, ó, um desenho com malha, né, com linhas. E eu posso vir aqui, ó, no comando Shade, sombreada, e clicar. Aí ele gera uma pecinha 3D para a gente. Ok? Então vamos lá. Eu vou voltar lá no desenho. Então esse aqui é o desenho que nós fizemos. Ele já serve para a gente numa usinagem 2D. Isso aqui já serve para a gente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o desenho e agora eu vou gerar as operações. Primeira coisa que a gente vai fazer. Qual é o tipo de máquina que vai fazer essa peça que nós estamos analisando? Isso aqui é um torno. Então, vamos utilizar um torno. Então, vamos aqui, ó. Tipo de máquina, torno. E aqui a gente comentou, é onde eu observo o pós-processador, que é quem vai organizar a ideia do nosso programa, para que gere um programa onde a máquina CNC possa fazer a leitura. Então vamos lá, padrão. Ele criou a máquina aqui para a gente. Ó. Quando eu crio a máquina, eu particularmente, a primeira coisa que eu gosto de criar e parametrizar é um bloco que eu vou trabalhar. Então eu vou pôr aqui, ó, ajuste do bloco. Então a gente vai vir em propriedades. Podemos fazer de duas formas. Eu posso digitar os valores de comprimento e diâmetro externo, como eu posso criar dois pontos. Nesse caso aqui, eu vou criar dois pontos. Ó. Vou clicar aqui no início da peça e aqui no final. E vamos usar uma margem. O que é margem? Eu estou dizendo o seguinte, que o meu material tem sobremetal para ser removido, né, na peça. Então, vamos lá. Margem direita, 2 milímetros. Então, se a gente observar, ó, a nossa peça está começando aqui no centro, ó, mas ele está com 2 milímetros de sobremetal aqui. Perfeito. Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, senhores. Então, olha só. A partir do momento que eu criei a máquina, eu criei criei a peça e o material,
eu já posso começar a fazer as minhas operações de usinagem, né? Ah, só uma coisa aqui, ó. Quando eu venho aqui em ajuste de bloco, eu posso também aqui, ó, pinças da placa. Eu posso manter um perfil aqui, ó, de placas, né? De formas que eu estou segurando, ele consegue identificar a placa do torno para a gente, né? A gente fala para ele quanto a gente está pegando, né? Aqui ele tem já uma placa pré-desenhada. Vamos supor que ele pega metade disso, 20 milímetros. Então eu vou falar que o diâmetro do material tem 80 e o Z aqui, ó, eu vou falar que a gente está pegando 20 milímetros. Opa, 20 milímetros disso aqui. Vamos visualizar. Tá ali a placa, o que seria a placa. Enter. Então vamos lá. Vou dar OK. OK. Então agora a gente tem o que seria a placa. Alt 1 F1. Se o cara quiser usinar a placa aí, tem como. Não, aí aqui agora ele já identifica a placa do torno e ele já não calcula mais a peça vindo para dentro. Eu posso até pedir para entrar, mas aí ele vai avisar que durante a usinagem ele entendeu uma colisão. Ah, Certo? sim. Então tem jeito de fazer cagada, não. Não, nesse caso aqui não. Ele consegue identificar. Então vamos lá. Agora sim. Então eu vou vir aqui, ó, usinagem e vamos fazer. Agora nesse caso aqui, ó, a minha peça eu começo ela por onde? Agora nesse caso a gente começa com um faceamento, porque eu tenho sobremetal do lado direito da peça. Então vamos lá, usinagem, primeiro faceamento, né? Então vamos faceamento. OK. Aí agora sempre tem essa sequência. Informei a operação, ele abre aqui qual é a ferramenta. Nesse modelo aqui eu vou usar essa número U. Avanço de corte, ponto 25. Rotação do fuso, 275, tá bom? Rotação máxima aqui, vamos pôr 2.000. E vamos lá. Parâmetro de faceamento. Eu quero que a minha ferramenta chegue a 1 milímetro em relação ao diâmetro maior do material que a gente colocou, certo? Quero dar passadas de desbaste aqui, ó, de meio milímetro. Mas assim, dá para pôr mais. Poderia ser 1 milímetro, 2 milímetros, dependendo da ferramenta. Eu só estou pondo no meio para gerar um pouquinho mais de passadas aí, só para a gente entender mesmo o funcionamento. Passada de acabamento. Eu vou deixar aqui uma passada, né? Sobrecorte. O que é sobrecorte? Quando eu vou facear uma peça, o raio da ponta da ferramenta, ele... Deixa eu só tirar um print aqui. Vamos aqui no nosso amigo Point. Então vamos lá. Deixa eu só selecionar aqui. Beleza. Quando eu vou tornear, observe o seguinte, ó, que a ponta da ferramenta ela é abaulada. E o que acontece? Quando eu faço os presets, a ferramenta ela é interpretada dessa forma aqui. Ó. Então, ó, eu tenho um ponto que é justamente aqui, ó, que é controlado.
E esse intervalo de erro aqui, que é muito pequeno, ele é compensado. Então, ou seja, quando eu começo a facear uma peça, quando chega esse diâmetro aqui, ó, observe que pode ficar uma parte bem pequena lá na peça. Então, o que é o sobrecorte? Eu faço com que a ferramenta remova todo o material da ponta, né, da face. Aqui eu cliquei aqui sem querer, então vamos lá. Então, ó, esse sobrecorte, geralmente eu ponho meio milímetro, 1 milímetro, é um valor bom. Distância para retração, a ferramenta desce cortando, aí é o valor que eu quero que essa ferramenta afasta da peça para fazer uma movimentação de G0, certo? Então aqui meio milímetro tá bom, porque já tá fora da peça. E sobre metal a deixar. Se eu quero deixar um sobre metal para fazer um acabamento ou não. No caso de faceamento, não é muito usual, né? O pessoal já faceia sempre no tamanho. Mas se você tem um número muito grande de peças e trabalha com 2 ferramentas, acho que talvez seria interessante ter esse acabamento. Isso ia garantir um acabamento melhor e medidas melhores, né? A repetibilidade ficaria melhor. Então vamos deixar aqui. Ok. Então aqui eu vou pedir para regenerar porque eu tinha feito antes. Então ele gerou aqui para gente os desbastes. Ah, pessoal, aqui ó, minha passo de acabamento 2 milímetros. Então eu vou pôr aqui de 0. Vamos deixar meio milímetro aqui. Ok. Vamos regenerar. Perfeito. Então aqui ó, ele criou, ele está chegando a 1 milímetro acima do material. Está fazendo as usinagens. Quando ele chega no centro, ele está passando do centro por meio milímetro no raio. Vai dar 1 milímetro no diâmetro. Para justamente tirar aquela pontinha que fica na frente. Beleza. Então fiz o faceamento. Agora sim eu posso fazer o desbaste externo. Então a gente vai voltar aqui ó, em usinagens, desbaste. Quando eu abro aqui no desbaste, nesse momento a gente está fazendo uma usinagem com uma peça só com a fronteira, né? Só desenhei uma linha que representa a geometria da peça. Então ele já habilitou aqui para a gente geometria. Eu vou pôr aqui ó, parcial, né? O tipo de seleção vai ser parcial. E eu vou clicar aqui onde eu quero que inicia, né, a minha usinagem. E agora eu vou clicar onde termina a minha usinagem, que é aqui. Pessoal, eu vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui. É isso. Ó, usinagem, desbaste. Quando eu vou selecionar, é importante que eu selecione mais próximo da geometria de início. Se eu vier mais no final, tá vendo que ele entendeu que a usinagem seria da esquerda para a direita. Então, ele nem vai selecionar para o outro lado. Se acontecer de eu selecionar uma linha e a usinagem pegar uma direção que eu não quero, é só eu vir nesse ícone aqui, ó, reverter. Dá um clique, ele vira ao contrário. E aqui o final. Beleza. Vou pegar a mesma ferramenta aqui. Os números e parâmetros já estão aqui. Então, vou pôr aqui 2000 RPM. E vamos lá, parâmetros de desbaste. Profundidade de corte 1 milímetro. Profundidade mínima de corte, vou deixar esse meio milímetro. O sobremetal em X, eu vou deixar de 5 décimos, porque minha ferramenta é raio 8. Então, aqui vai gerar 1 milímetro no diâmetro. Então, tá perfeito.
A entrada, nós vamos colocar aqui 1 milímetro. Acho que é suficiente. Sentido único. E pronto. Salve. Beleza. Então aqui ele fez o desbaste. Já está funcionando. Agora nós vamos fazer o acabamento. Então, aqui, ó, quando eu estou trabalhando com usinagem dessa forma, ele deixa eu habilitar uma função seguinte. Aqui, ó, última. Quando eu venho nessa função última, ele pega a última seleção que foi selecionada. Se a última foi o acabamento, ou foi o desbaste, desculpa, então quer dizer que o acabamento vai ser exatamente nesse desenho, nesse projeto, o mesmo do desbaste. Então eu vou dar um clique aqui e OK. Beleza. Então vou vir aqui, ó, vou pegar a ferramenta de acabamento, vou pegar uma VBM e vamos parametrizar. Nesse caso, como eu deixei só um sobremetal, então agora eu vou deixar aqui, ó, uma passada. Esses 2 milímetros aqui para a gente nesse momento não vai importar em nada, porque ele está removendo 2 milímetros. Porém, a nossa peça só tem 1 milímetro de sobremetal. Então tá perfeito. Vamos dar um OK. Ele gerou o acabamento. Então agora ó, a nossa peça está aqui, ó, faceada, desbastada e com acabamento. Agora é só gerar a simulação. Então, para gerar a simulação, eu vou clicar em todas as pastas, né, todas as operações que a gente gerou aqui. Para que o software deixe eu selecionar todas elas, eu vou apertar a tecla Ctrl e clicar em todos eles. A tecla Ctrl tem que ficar pressionada. Aí ele deixa eu selecionar todas as pastas. E eu venho aqui no ícone de simulação. Então, simular sólido das operações indicadas. OK. Vou pedir para ver a ferramenta. Vou pôr um pouco mais lento e dar o play. Então, ele está faceando. Fazendo desbaste ainda com a mesma ferramenta que ele fez o faceamento. Pronto. Aí então ele parou a ferramenta, porque vai fazer a substituição ou troca. Então vamos lá. Trocou a ferramenta. Fez o desbaste. Deu uma travadinha, mas ele fez o desbaste. Vou voltar e deixar ele ir direto. Então vamos lá. Simular um pouquinho mais rápido. E está aqui nossa peça. Usinada. Pessoal, tranquilo? Alguma pergunta aí? E lá ele já gera o código também, né? Oi? Ah, cara, eu não sei o que foi esse mouse. Acho que perdeu aqui. Eu acho que é uma configuração. Mas eu olhei. Mas eu já olhei na outra sala dos outros meninos, tá aparecendo. Aí eu já tentei achar
alguma configuração, não consegui. Não, tem um aqui que eu perguntei, diz eles que estavam aparecendo. Então não sei exatamente o que aconteceu. Mas vamos voltar aqui rapidinho. Ó. Teve alguém que perguntou, e o programa? Agora é o seguinte, a partir do momento, olha só, se você olhar a imagem aí agora, ela está toda distorcida. Para eu voltar ela normal A, que é quando ela fica paralela ao topo da tela, eu vou apertar a tecla Alt, segurar, eu vou apertar juntamente o numeral 1, ele vai ficar aqui. E se eu apertar o Alt junto com F1, ele dá um zoom em cima da peça. A peça que você desenhou fica do tamanho da tela da área de trabalho. Então, aqui, para aumentar ou diminuir dessa forma, o scroll do mouse. E se você posicionar o scroll do mouse de um lado ou de outro, o zoom ele vai acompanhar a partir desse ponto que é o mouse. Então, aqui. Beleza, aí teve alguém que perguntou, e o programa? A partir do momento que eu gerei as operações, ó, a gente vai observar que elas estão marcadas aqui. É só eu clicar aqui em G1. Quando eu clico em G1, ele me pergunta qual que é o pós-processador que eu estou usando. Clico em OK para confirmar. Ele vai pedir uma pasta para eu gravar o programa e dar nome. Então, vou pôr aqui, primeiro programa. Primeiro programa. Na minha área de trabalho e vou dar um OK. Então, está aqui o programa. Nesse caso aqui, esse programa tem alguns erros né? Por causa do pós-processado. Mas aí, se eu fosse fazer, é só corrigir isso aí. Ou então eu ter o pós-processado que já gera da forma correta, né? O programa. Alguma pergunta aí ou não? Tranquilo? Fechou, era isso mesmo. Então aqui, ó, eu já vou fazer o conserto desse daqui, então eu vou pôr um programa aqui de número 12. 012. Já vou deixar ele aqui consertado. G21, G40, G90, G95. Essa parte verde aqui a gente pode remover. Aqui vai ficar o ponto de troca, né? Então vamos usar o G54, G0, X150, Z de 200. T0101, que vai ficar G96, S280, a gente tinha posto. Aqui vai ficar um G92. Ih, caiu. Duas linhas aqui. Caiu aí, mano. A minha? Ah, caiu mesmo aqui. Voltou? O mouse apareceu? Ah, então aconteceu uma coisa boa aí. Forçar a internet caiu toda hora. Então, olha só. Eu vou remover aqueles que a gente identificou que não utilizaria aqui. Então, tá aqui, ó. Ferramenta 1. Operação de desbaste. E faceamento e desbaste. Né? E aqui, ó, é onde ele faria o ponto de troca, ó. Então, o ponto de troca, ó, G54, G0, X de 150, C de 200. Aí aqui seria outra ferramenta, né? Lá tá falando que é a ferramenta 21, mas a torre da máquina que a gente conhece tem 8 ferramentas. Eu vou pôr na posição 0303. E isso aqui são escritas, a gente pode remover. E aqui a mesma coisa. G96,
Esse aqui, vamos partir para 300, uma rotação mais elevada, então G92. Vamos pôr essa aqui de 2500. M3. Essas duas aqui eu posso remover. E o F aqui, ó, que a gente esqueceu de parametrizar. Vou pôr ponto 12. Deixa eu só dar uma olhada aqui no F. Aí Aqui fica tá. F. É porque Aqui. ficou F ponto, professor. Então vamos olhar. Isso. Então vamos tirar um ponto. Isso. F.12, acho que tá bom. Ele gera esse G18 aqui, ó. É bom eu tirar também. E acabou. Então aqui, ó. G54, G0, X de 150, Z de 200. E fim de programa. Nesse caso aqui, o nosso programa tem faceamento, esbaixo externo e aqui o acabamento. Se eu colocar um nome entre parênteses aqui, ó, o torno não identifica erro. Então vamos pôr aqui, ó. Aquela vez lá tava dando um erro nos comentários, lembra? Aquele dia, na verdade, eram os comentários de cima, né? Aí a gente teve que pôr o símbolo aqui na primeira linha para conseguir puxar lá para o programa. Eu não sei exatamente por que ele estava fazendo aquilo lá. Deve ser algum bug, alguma limitação da programação do software. Agora aqui, ó, para virar o programa mesmo, lá para o torno, eu posso ir fazer as configurações, ó. Marcar próxima ferramenta, ir para a ferramenta anterior, inserir número de blocos, que é uma coisa que o pessoal faz muito. Então, eu vou iniciar a sequência em 00 e quero que o incremento, né, cada linha, ele vai de 10 em 10. E, ok. Ele calculou e está aqui as linhas. Então, ele criou aqui uma linha que eu vou remover. Pronto. Então, tá aqui, ó. O nosso programa tá prontinho. Só jogar na máquina. Então, vamos salvar. Fechar. Então, esse programa aqui, ó, ele tá aqui na minha área de trabalho. Ó. O primeiro programa, a gente enumerou ele como programa 12 e ali tá todo escrito aqui, ó, o código. 177 linhas deu o programa. Meu Deus do céu. Perguntas? Nenhuma? Pessoal, então assim, o primeiro exemplo de hoje seria esse aqui. Então ele é uma usinagem mais básica, né? A gente não precisa de tantos recursos para estar fazendo ele, né? É uma programação mais simples, né? Ali o que dá para fazer uma mudança bem pequena é só em relação a eu usar uma peça tridimensional ou não. Mas isso não influencia ou impacta diretamente no resultado final. Certo? Tranquilo? Certo. Essa linguagem de programação aí, qual que é o nome dela? Oi? Essa linguagem de programação, qual que é o nome? Essa daqui é a linguagem G. Essa daqui, que é a tela, é a programação CAN. Então, aqui eu fiz operações. Você vê que eu não fiquei digitando linha por linha. Porém, o produto final da programação CAN, o que é o programa CAN? É isso aqui, ó. Aqui tem um faceamento, aqui tem um desbaste, aqui tem um acabamento. Então, ó, quando eu vou fazer a programação, o resultado final é essa aqui. Essa aqui é a programação de linguagem G, que a gente viu nas aulas anteriores, as linhas, fluxograma de programação, que era G0, G1, G2, G3. Fizemos um exemplo. Sim. Certo? Certo. Mais alguma pergunta aí ou não? Não. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo aí?
Então vamos lá. Então, pessoal, eu vou pegar uma outra peça aqui, seja um pouquinho mais elaborada. Então vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Então vamos lá. Aqui, ó, vamos pegar essa daqui, ó. Tem uma lista de exercício aqui grande, ó. Aquela ali de cima. Essas aqui tá muito fácil. Vamos fazer uma melhor. Aqui, vamos pegar essa daqui, ó. Essa aqui tá bacana aí para todo mundo? Perfeito? Deixa eu ver se Então vamos lá. Essa daqui, então, ó, é uma outra peça aí, né? Então vamos lá. Vou abrir aqui, vou fechar. Então vamos pegar aqui. Foi modificado, salvar? Não. Então, ó, primeira coisa sempre F9, ele abre aqui. Então aqui, ó, nós vamos criar uma linha. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar a linha aqui, ó. Vamos analisar o desenho. Então eu tenho um diâmetro de 14 e o raio da ponta é um raio de 42 milímetros. Um jeito mais simples aqui poderia ser o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o círculo, vir em relativo e por x menos 42, que é o raio que está aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, ele vai gerar um raio e eu crio aqui, então aqui, ó, detalhamento, cota, círculo. Então eu fiz aqui, ó, um diâmetro de 84 milímetros. Agora, ó, vou criar uma linha aqui, vou levar ela para cima e falar que essa linha tem 7 milímetros. Agora sim, ó, vou criar uma linha aqui com 12 milímetros. Deixa eu errar aqui. Então, aqui 12. Pronto, ó, vou pegar a ferramentinha de corte. Vamos cortar essa parte aqui de baixo. Essa daqui não preciso e essa daqui, ó. Então eu tenho o raio e a linha aqui correspondente aos 12 milímetros. De 14 para 19 dá quanto? Dá 5, né? 5 dividido por 2, 2,5. Então vamos fazer uma linha aqui correspondente a 2,5 milímetros. Pessoal, vírgula e ponto aqui faz diferença. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Agora nós temos uma linha de 8 milímetros. Então, essa linha tem 8. E depois eu tenho um comprimento total de 40. Então, eu tenho 40 menos 12 dá 28. 28 menos 16 vai dar 12. Então, eu tenho 12 milímetros com um raio de 20. Então, vamos lá. Vou criar aqui. Vamos pegar aqui, ó, arco 3 pontos, vamos ver. Então, eu vou dar um clique aqui. Um segundo clique aqui. Ele está me pedindo um terceiro ponto. Eu preciso de 2. Criar arco pelos extremos. Então, vou dar um clique aqui. Um aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que o intervalo daqui para a próxima linha tem... Vamos analisar aqui que eu esqueci. 28 menos 16. 28 menos 16. E aqui eu tenho 8 milímetros. Beleza. Eu vou apagar esse aqui.
E agora sim, vou vir aqui em círculo e arco pelos extremos. Então, vou clicar aqui, arrastar e dar o tamanho do raio, que é 20. Então, ele já gera aqui para a gente. Vamos fechar o comando, ok. Agora eu vou para diâmetro de 29. Então, eu tenho 19 por 29, são 10. Dividido por 2, 5. Então, essa linha tem 5 milímetros. Agora, eu tenho um comprimento de 12 milímetros aqui. Então, eu tenho 12 milímetros aqui. Agora, vamos para o diâmetro de 32, né? Vai dar 1,5 milímetro aqui. E por último aqui a gente tem essa parte aqui que não foi cotada. Vamos pôr mais ou menos uns 12 milímetros para trás também. 12. E vamos fechar aqui. Vou criar uma linha também aqui. Cruzei as duas linhas, vou fechar o comando. Comando aparar e dividir. Vou clicar no excesso dessa linha, no excesso dessa outra. Agora vamos analisar se tem aqui, ó, ela tem um raio de 1,3 milímetros, então vou fechar o comando, vim aqui, ó, chanfros e entidades, e vamos vir no concordar entidades. Vou falar que o raio é de 1,3 milímetros, clico na primeira linha, clico na segunda linha. E eu tenho um chanfro de 0,8 por 45 graus, que está aqui nesse ponto. Então, aqui, chanfro de entidades, distância e ângulo. Então, a distância é de 0,8 e o ângulo é de 45. O ângulo de 45. Então, clico na primeira linha, clico na segunda linha. Então, senhores, ó, eu fiz aqui o externo da peça, né? Agora, essa daqui, no segundo exemplo, nós vamos fazer uma peça sólida. Então, eu vou vir aqui em sólidos. Essa peça é por revolução. Vou clicar nela, ok. E agora ele me pede a linha de revolução, essa daqui do meio. Ok, 360, ok. Vou vir aqui no comando sobreado e clico. Então agora, ó, eu tenho a peça tridimensional. Alt 1, ela fica em evidência. F1, ela dá um zoom UAU, que é um zoom total. Então ela puxou aqui para frente. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho. Agora a gente vai criar o mesmo processo do primeiro exemplo. Então eu vou vir em propriedades, ajuste do bloco, propriedades, vou fazer por 2 pontos, então aqui e aqui, e vou usar uma margem de 2 milímetros da direita, que é só para criar um faceamento. E ok. Oi. Senhores, está funcionando normal aí? Ou... Não, tá tranquilo? Tá. Pareceu que tinha caído aqui para mim. Oi? O problema que deu problema foi no Mastercam. Ele fechou. Deixa eu só abrir ela aqui rapidamente. O ruim só que ele perdeu aqui. Só, mas vamos fazer, eu faço o desenho aqui bem rapidinho aqui. Então vamos lá. Círculo, vamos pegar relativo, x de menos 42, vou clicar e aqui. Fazer o mesmo processo lá. Então, uma linha 7 milímetros,
uma linha de 12, outra linha 14 para 19 e são 5, 2,5. Aqui são 8. Vou fazer uma de 12, outra de 8. Vou apagar essa linha. Vou fazer um arco por extremos, pelos extremos. Então, clico no primeiro, no segundo. E o raio é de 20. Então, agora a gente vai fazer uma linha de 5. E outra linha de 12. Aí essa outra linha tem 1,5 mm. E essa daqui não tinha cota, eu falei para a gente colocar 12. Vou fazer uma linha aqui correspondente a 16 milímetros. E vamos fechar aqui a geometria. Ferramenta de aparar, dividir e aparar. E vamos cortar isso aqui, isso aqui. Aqui tem um raio de 1.3, então vamos fechar o comando. Concordar entidades, raio de 1,3. 1.3, opa, 1.3, que está aqui. E eu tenho um chanfro que está aqui, ó, chanfrar entidade, que distância e ângulo. Ponto 8 e o ângulo de 45. Tá aqui. Pronto. Vou vir aqui, ó, sólidos, revolução, clico em qualquer ponto de geometria, Enter. Aí ele vai me pedir a linha de revolução, essa do centro. Ele pergunta se é 360, ok. Vou vir em sombreado e aceitar. Agora sim, nós temos a nossa pecinha aqui. Então vamos lá. Eu perdi a máquina, tipo de máquina, torno, padrão. Propriedades, ajuste do bloco. Propriedades do bloco, criar 2 pontos. Então, ponto central, ponto final. E a gente usou uma margem aqui da direita de 2 milímetros. E ok. Então, olha só, senhores. Agora eu tenho o meu material, eu tenho a minha peça e eu tenho o torno, que é a máquina. Agora a gente vai começar a fazer as operações. Então, as operações aqui vai funcionar da seguinte forma. Então, vem usinagem. Primeira usinagem vai ser um faceamento, né? Então, faceamento. Ok. Ele abriu a aba de ferramentas. Eu vou usar a 01 aqui mesmo. Os parâmetros, falta eu só atualizar esse aqui do rotação máxima. Então, ele já está na ferramenta 1, corretor 1. Avanço de corte, ponto 25, rotação do fuso, vamos pôr 280, e a rotação máxima 2.000 RPM. Acho que tá uns dados bons. E vamos aqui, ó, parâmetros de faceamento. Então, a entrada aqui vai ser de 1 milímetro, passo de desbaste, a gente vai pôr 1 também agora. Passo de acabamento eu vou remover, vai ser uma passada sobre metal, distância aqui 1 milímetro, acho que poderia ser meio, ponto 5, acho que 1 é muito. E, se você removeu ali, ele não vai dar uma passada de acabamento não, vai. Como é que é? Se você removeu ali aquela função de acabamento, ele não vai ter uma passada de acabamento, então.
Não, na verdade ele não tem a passada de acabamento, porém eu pus sobre metal 0, ele vai tornear até a face do material, Ah, certo? Nesse caso aqui, ó, por que eu não pus acabamento? Porque a gente vai observar, ó, que aqui a gente vai fazer vamos fazer um acabamento durante o torneamento, porque a ponta da nossa peça aqui, ela é abaulada, ela tem um raio na ponta, bem pequeno, mas tem, certo? Então vamos lá. Agora, olha só. Vamos fazer a usinagem, desbaste externo. Quando eu vou fazer o desbaste agora, observe que a peça está em sólido. Então, nesse caso agora, eu vou falar que a peça que eu vou selecionar, o encadeamento, eu quero que a minha peça é uma peça sólida, ela é uma peça tridimensional. Então, eu vou clicar aqui, ó. Observe que ele gerou linhas. Por quê? Porque eu consigo fazer o encadeamento. Então, vamos encadear aqui, ó. Agora, ó, eu vou pôr para começar lá no raio. Então, você vai ver que ela vai começar lá no centro. E eu vou pôr para terminar aqui, ó. Nesse último raio aqui. Então, vamos lá. Vou fechar. Vou usar a mesma. Parâmetro desbaste. 1 milímetro aqui. 1 milímetro aqui. Vou fechar. Oi, tchau. Pessoal, observe o seguinte. Vocês veem que eu nem parametrizei muita coisa não. Gerei o desbaste. Vamos... aqui gerar o desbaste. Tá muito rápido. Pessoal, o que vocês estão vendo de diferente da peça que nós fizemos para a peça que está aí agora? Ondinha no meio. O raio de 20. E por que a nossa ferramenta não fez o raio de 20? Então vamos lá. Primeira coisa. Quando nós encadeamos aqui, ó, eu encadeei, porém, quando eu vou fazer a ondinha aí que você mencionou, Matheus, ou eu vou fazer isso aqui, a ondinha, no caso de usinagem, a gente chama de mergulho. O que é mergulho? Quer dizer que eu estou torneando em um diâmetro, subindo, né, começando do menor para o maior. Em algum ponto, eu desço a ferramenta num diâmetro menor. Então, esse mergulho, ele tem que ser bastante planejado e visado. Por quê? Porque senão eu posso destruir a minha peça. Então, vamos ver aqui o que acontece. Vou entrar aqui, ó, no mais, nas propriedades, que foi o que a gente acabou de estar parametrizando. Para que eu faça com que a minha ferramenta mergulhe, vocês vão ver aqui, ó, do lado direito, vai ter aqui, ó, compensação de ferramenta. Aqui embaixo, ó, parâmetros de mergulho. Então, ó, eu vou clicar em parâmetros de mergulho. Ele vai habilitar uma aba onde agora, corte mergulho. Então, eu estou selecionado uma função que ele não mergulha em X, não mergulha em Z. O nosso mergulho está no diâmetro ou no comprimento? Ele está no diâmetro. Então, no diâmetro, eu seleciono essa aba aqui. Ó. Então, eu vou selecionar, vou dar OK e OK. Agora, eu vou pedir. Ele cancelou aqui a operação. Aí, eu venho aqui, ó. Regenerar todas as operações indicadas. Ele vai recalcular. O que ele deu aqui para a gente? Colisão da ferramenta com a barra. Continuar gravando a usinagem? Vamos pôr sim. Beleza. Agora vamos lá para o
para nossa usinagem. Estão vendo que ele continua ainda sem fazer o abaulado. Por que ele continua sem fazer o abaulado? Porque essa ferramenta ela não vai tornear o abaulado por causa da geometria dela. Ela é muito fechada aqui, ó, nesse ponto. Ó. Deixa eu só printar aqui. Punch. Então aqui, ó, quando eu pego essa ferramenta aqui, ó, esse raio aqui, ó, não deixa que ela faz esse mergulho aqui, ó. Então, se eu insistir em fazer esse mergulho, a ferramenta vai destruir a peça. Certo, senhores? Então, olha só. Nesse momento, então, o que eu tenho que fazer? Eu vou voltar aqui nos parâmetros, vou voltar aqui em parâmetro de operação, ó, e vou trocar a ferramenta. Então, vamos pôr essa ferramenta aqui. E, ok. Vou pedir para recalcular. Ele ainda está dando colisão. Beleza, vamos simular aqui. Mas aí vai fazer desbaste com ferramenta de acabamento? Mas o que define uma ferramenta se desbaixo o acabamento não é a geometria dela, não. É o raio da ponta da ferramenta. Então, assim, depende muito de quem está fazendo. Agora? Então, aí teve um colega que colocou aqui que faria com um bedame abaulado. Poderia também ser. Só que como esse raio aqui é muito pequeno, pode ser que não ficaria muito legal, porque eu teria que trocar a ferramenta. Então, nesse caso aqui, eu conseguiria fazer com a ferramenta que suporta desbastar e suporta fazer o raio. Só que quando eu ponho esse tipo de ferramenta aqui, ó, o que eu tenho que olhar aqui? Então, vamos voltar aqui de novo nos parâmetros. Ó. A gente tem que observar aqui, ó, entradas e saídas. Entradas e saídas, a gente tem que tomar bastante cuidado, que é o ângulo de entrada da ferramenta para ela atingir a geometria ou o começo do torneamento. Então, nesse caso aqui, ó, eu acho que a gente pode usar, ó, calcular automaticamente vetor de entrada e fazer a mesma coisa para o vetor de saída. Ou eu posso fazer isso manualmente. Então, vamos lá agora. Agora, nesse caso aqui, ó, quando a gente pedir para ele regenerar, vocês vão ver que ele não vai dar aquela colisão mais. Aí, ó, ele fez direto. Porque agora, ó, vocês vão observar ó, que todas as entradas e saídas, ó, ele criou um ângulo que não iria criar uma colisão em uma parte indesejável da peça. Então, essa ferramenta atenderia muito bem essa geometria aqui. E agora eu posso fazer o acabamento. Então, vem aqui, ó, usinagem, acabamento. Vamos clicar aqui no início. Vamos clicar aqui no final. Agora ele dá um passo completo. Ó. Só que aí eu vou vir aqui acabamento, entradas e saída. Vamos pôr para calcular automaticamente o vetor de entrada, calcular o vetor de saída. Agora sim. Agora eu consigo gerar um programa muito bom. Então vou selecionar aqui, né? Aqui e dar o play. Então, ele vai desbastar com a ferramenta.
Eu poderia facear com essa ferramenta aqui também. Só que para faceamento, aí sim ela não é indicada, porque eu removeria pouco material. Mas isso aí não vai danificar a ferramenta, não, mesmo sendo desbaixo? Não. O desbaixo é com a face esquerda aqui da ferramenta. Essa ferramenta aqui, ela tem uma aresta bastante grande. Ela deve ter uns 12 milímetros de aresta. Uns 12 a 13 milímetros. A gente está removendo um por passada. Tá tranquilo. Tá dentro de um parâmetro bastante aceitável. E aí, para fazer gerar o programa, mesma coisa. G1 aqui, só aceitar. Acha o lugar, né, para guardar o programa. E tá aqui o programa. Aí poderia estar mexendo naquelas variáveis, né? Vamos deixar o programa aqui pronto. Então, beleza. Vamos falar que esse aqui é o programa 20. Segundo programa CNC. Aí aqui G21. G40. G90. G95. G54. G0. X150. Z de 200. T0101. G96, S de 180, G92. Aqui também sai. Ali não seria a troca de ferramenta, não? A troca de ferramenta tá aqui, ó, porque ele faceou com a ferramenta e aí ele já trocou para outra. Então aqui que é a próxima ferramenta. Então aqui vamos pôr a 5. Aí eu vou mudar aqui, G96, S de 280. Aqui 2000. Isso aqui é porque eu não tenho um pós-processador. Meu pós-processador faz isso aqui que a gente está fazendo. Ele não é para não permitir esses erros. Então tá aqui quando eu faço G18. Professor, só uma dúvida. As linhas elas são usadas para identificar erro no programa. Mas se você quiser usar o programa sem linha, ele vai funcionar ou não? Vai, perfeito. Se eu deixar... Aqui eu estou corrigindo porque eu já sei que essas linhas aqui estão erradas. No caso, eu tô Aí... falando de N10, N20, essas coisas. Isso. Pronto. Ó. Isso aqui, ó. Se eu salvar aqui, ó. Então, vamos lá. Esse programa aqui, ó, se você observar, ele não tem as linhas N. Mas ele ia funcionar perfeito lá no torno. Só que se isso aqui tiver um erro, ou eu identificar aqui que tem alguma coisa errada no meu programa, eu não vou conseguir saber qual é a linha que está danificada. Perfeito. Certo? Sim. Então, esse aqui é um segundo exemplo. Tranquilo, senhores? Dúvidas? Por enquanto, tranquilo. Não, beleza. Aí hoje aqui eu queria mostrar esses dois programas de desbaste externo. Então a gente fez faceamento, desbaste externo e depois no segundo exemplo a gente fez o faceamento, desbaste externo e fez mergulho, né? E a gente fez o desenho também aqui direto no software. A gente não usou o auxílio do SolidWorks, né? Mas poderia ser o SolidWorks, o Mastercam, qualquer outro software de desenho. Funcionaria também. Certo, senhores? Certo.
Então fica aí, assim, a aula de hoje. Eu acho que tá bom aqui pra gente encerrar aqui. E se tiver alguma dúvida aí, a gente fica aqui uns 5 minutinhos para tirar. Alguma pergunta aí de alguém ou não? Beleza? Agora Oi? só falta na prática mesmo. É. Hein, senhores? Aí, então ninguém tem nenhuma dúvida? Ô, tranquilo. Tô tranquilo. Na hora da prova. Semana que vem. Tá bom? Semana que vem nunca. Oi? Maravilhoso. Semana que vem é a melhor semana que vem que existe. Nunca. Nunca chega? Não, mas um dia chega. Na hora da prova nós tiramos as dúvidas. Tira? Não, então pronto aí. O duro é que no dia da prova a gente não sabe de lado. Você já viu o professor saber de alguma coisa? Eles não estudam. Não... Nem o professor e nem os alunos. Aí chuta geral. Ninguém sabe de lado. Aí não tem como dar zero, porque nem o professor. Nem o professor sabe, né? Como é que vai dar zero pra galera? Não tem jeito. Não, mas. Oi? Pode sim, pode sim. É isso aí.